Olá, estamos aqui com o jornalista e escritor gaúcho Eduardo Vols, autor dos livros 1956, Uma Epopeia Gaúcha no México, que trata da conquista do Pan-Americano de Futebol de 1956 por uma seleção brasileira formada por atletas de clubes do Rio Grande do Sul. Ele também é o autor do livro Alcindo, o Bugre, que é uma biografia do Alcindo Marta de Freitas, o maior goleador da história do Grêmio e titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1966. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Thiago, pelo convite. Eduardo, inicialmente eu gostaria que tu contasse um pouco da trajetória desses dois livros e qual o teu interesse nesses assuntos. O primeiro foi sobre o Pan-Americano de 1956, né? Eu fiz esse do Pan-Americano porque era um assunto que foi uma conquista muito bonita por parte do Rio Grande do Sul, vestindo a camisa do Brasil, mas que não se tinha nada, tinha pouquíssimos registros. Eu achava que eu teria condições de resgatar essa história, né? E entrevistei os jogadores remanescentes, os familiares daqueles que já tinham morrido, o pessoal da imprensa que lá esteve, né? O Paloca, que era do Diário de Notícias, o Lorival Viana de Silva, que era da Caldas Júnior, né? O Cândido Norberto, que era da Rádio Sociedade Gaúcha, né? O Fernando Carlos, que era o representante do Rio de Janeiro, que cobriu o evento, o Mário de Moraes, da revista O Cruzeiro, que na época, na década de 40 e 50, era a maior revista da América do Sul, também esteve lá, né? Então, entrevistando todas as pessoas, indo atrás de jornais da época, fotos, eu consegui montar esse quebra-cabeça, né? Porque escrever sobre uma coisa que aconteceu há mais de 40 anos atrás é um quebra-cabeça. Tu bota uma peça aqui, outra ali, tu entrevista um, entrevista outro, acha uma foto, um registro, qualquer coisa, e aos poucos tu vai fechando esse quebra-cabeça, né? E acho que merecia. O Pan-Americano foi uma conquista tão bonita por parte do Rio Grande do Sul que merecia um livro. E tu falou aí no começo dos clubes, né, que cederam jogadores. Então vamos lá. Os clubes foram o Internacional, né, claro, o Grêmio, o Renner, cedeu 2 jogadores. O Renner foi campeão gaúcho de 1954, né, era aqui de Porto Alegre, cedeu 2 jogadores. O Nacional, que tinha o campo aqui na José de Alencar, cedeu o Ortunho, né, saudoso Ortunho, que depois seria jogador do Grêmio. O Pelotas cedeu o Duarte, né, e o Floriano, que hoje é o Novo Hamburgo, né, mas que na época, por causa da Segunda Guerra Mundial, teve que trocar de nome, cedeu 2 jogadores, né, o Raul Klein, também falecido, e o Paulinho, que era o terceiro goleiro. Esses foram os clubes que cederam jogadores. O treinador era o José Francisco Duarte Júnior, o Teté, o Marechal das Vitórias, né, hoje nome de rua em Porto Alegre. O chefe da delegação era o Saturnino Vanzelotti, ex-presidente do Grêmio, também nome de rua em Porto Alegre. E o presidente, na época, da Federação Rio Grandense de Futebol, né? Hoje Federação Gaúcha, mas na época Federação Rio Grandense de Futebol, era o Anerão Corrêa de Oliveira, também nome de rua em Porto Alegre. E do livro do Alcindo, assim, por que tu teve interesse na figura do Alcindo, assim? O Alcindo, ele, assim como o Pan-Americano foi, eu vi que ali eu podia extrair bastante coisa boa, do Alcindo eu também achei que eu poderia tirar bastante coisa boa, por vários motivos, né? Primeiro porque o Alcindo é um ídolo do Grêmio, né? Quando o Grêmio instituiu a Calçada da Fama, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, o Alcindo foi um dos primeiros jogadores homenageados, né? A ter o seu pé na Calçada da Fama. O Alcindo disputou uma Copa do Mundo, que foi em 66, na Inglaterra, né? Ele foi titular, ele jogou as 2 primeiras partidas. Infelizmente, o Brasil acabou eliminado na primeira fase. O Alcindo jogou no Santos na época do Pelé, né? Jogou 1 ano e meio na época do Santos, na época que o Santos jogava mais fora do país do que no país, né? O Santos jogava uma partida aqui e já ia para o aeroporto, para a Europa, para o México, para o Oriente Médio jogar, na época do Pelé, para fazer receita. E o Alcindo também teve outra coisa, ele tinha 2 irmãos que jogaram bola, profissionais, e 2 irmãos jogavam bem, o Kim e o Alfeu, né? O Alfeu jogou no Internacional, jogou no Grêmio, jogou no São Lourenço da Argentina, jogou na Portuguesa, né? Jogou no Rio Grande. O Kim também jogou no Internacional, jogou no Rio Grande. Aliás, o Kim e o Alfeu foram campeões no Internacional em 61, quebrando uma sequência de títulos do Grêmio, né? E o Alcindo era do Internacional. O Alcindo era juvenil do Internacional e saiu do Internacional direto para o Grêmio, né? Ele teve, quem lê o livro vai, né? Ele teve um problema com o presidente do Internacional na época, Luiz Fagundes de Melo,
acabou indo para o Grêmio e no Grêmio ele acabou se consagrando, né? E tu estava me contando que na tua pesquisa tu acabou descobrindo que o Alcindo ele foi o maior artilheiro da história do Grêmio. Porque quando tu vai, sempre, todo centroavante, né, eu já ouvi isso várias vezes, eu fiz tantos gols na minha carreira, todo centroavante diz isso. E do Alcindo, a questão de quantos gols ele fez estava desencontrado. Um dizia uma coisa, tu ia lá no outro lugar era outra, ele dizia outra, e eu não tinha muito por onde né, claro que o mais correto era no Grêmio, né? Mas eu resolvi fazer uma pesquisa de todos os jogos do Grêmio no período em que o Alcindo esteve no Grêmio. O Alcindo jogou profissionalmente no Grêmio de 1963 a final de 1971, tirando os 6 meses que o Grêmio emprestou ele ao Esporte Clube Rio Grande, e voltou no Grêmio em 77. Né? Aí ele ficou de março de 77 a março de 78. Então, eu fiz a pesquisa de todos os jornais nesse período em que o Alcindo esteve no Grêmio, né? Para realmente checar quantos gols ele fez, essa coisa toda, os jogos, as datas, o adversário, a competição, se era amistoso, se era Campeonato Gaúcho, se era o Robertão. O Robertão é o pai do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro mesmo começou em 71, mas em 67 já começou o Robertão, né? Era o Grêmio Internacional, os 2 times de Minas, mais os de São Paulo e Rio, né? E aí eu cheguei por esse meu trabalho, essa minha pesquisa, realmente o Alcindo ficou comprovado que ele é o maior artilheiro da história do Grêmio. O segundo é o Tarcísio, que também foi um jogador fantástico. O Tarcísio, né, foi campeão de tudo no Grêmio, é o que mais jogou partidas, mas em termos de gol ele é o segundo, até porque o Tarcísio não era exatamente um centroavante, era um atacante, um ponteiro, né? O Alcindo não, o Alcindo era 9. Eduardo, voltando ao assunto da conquista do Pan-Americano de 1956, por que uma seleção formada por jogadores de clubes gaúcho representou o Brasil nessa competição? Que em 56, em janeiro, teve um sul-americano, na época se chamava Campeonato Sul-Americano, depois, muito tempo depois, mudou para a Copa América, né? Essa Copa América que a gente tem hoje eu não sei se de 2 em 2 anos ou de 4 em 4, mas enfim, na época se chamava Campeonato Sul-Americano. E quem representou o Brasil foi uma delegação de São Paulo, né? Isso foi em janeiro, bem no começo do ano. E esse Pan-Americano estava marcado para março. Aí os paulistas, não, nós já cedemos jogadores para a CBD, na época, né? Confederação Brasileira de Desportos, e não podemos. E o Campeonato do Rio de Janeiro ainda estava em andamento, de 55, ele entrou em 56, ele só foi terminar, o de 55 só foi terminar em abril de 56. Então não havia como interromper. Então, diante dessa crise, né, surgiu a possibilidade de Rio Grande do Sul, que na época já era a terceira força, assim, tipo, disputando com Minas esse posto, né, de representar o Brasil. Claro, na época, vai, não vai, quem sabe a gente convida os gaúchos, mas bota 2 ou 3 ou 4 jogadores de Rio, de São Paulo, mas no fim não. No fim, depois de muita coisa, diz que no fim ficou realmente só uma delegação de jogadores do Rio Grande do Sul. Não é necessariamente gaúcho, né, mas porque o Larry, que era o ídolo do Internacional, era carioca, né? O Bodinho, também do Internacional, era pernambucano, mas já eram jogadores que jogavam aqui no Rio Grande do Sul. E foi, na época, quando começaram com 40 e poucos jogadores, à medida que os dias iam passando, alguns jogadores iam sendo cortados, até se chegar no final dos 22 integrantes, jogadores finais, né? Essa é uma época interessante, de 56, porque a comissão técnica, né, que hoje tem o treinador tem 2 auxiliares, tem o preparador físico, auxiliar do preparador físico, tem o preparador de goleiro, tem fisioterapeuta, né? Hoje é assim, naquela época foram o treinador, que era o Teté, os 2 massagistas, né, um do Grêmio e do Internacional, e um médico. Aí todo mundo pergunta, mas e o preparador físico? Não tinha, na época não se tinha. Preparador de goleiros também não, fisioterapeuta também não, nutricionista também não, psicólogo não. Era bem enxuta, né? E claro, o futebol, os anos foram passando, né, foi se modernizando, aí surgiu essas novas, né, o auxiliar do treinador, o treinador de goleiro, o preparador físico, mas na época era isso aí, o treinador de futebol ele comandava o time, dava os exercícios físicos, né, e não tinha um auxiliar, não tinha radinho, né, aquelas coisas todas que tem hoje.